Para o cristianismo, a doutrina de uma vez salvo, para sempre salvo, eles dizem que é uma doutrina, nem todos, mas alguns, uma doutrina do inferno. Eu próprio já assisti pessoas beijando a Bíblia, falando sobre a Bíblia, contra a salvação eterna. Mas é interessante que pessoas que fazem isso, que têm esse entendimento, não conseguem entender que a morte seria eterna. Se Cristo não tivesse sacrificado pelo mundo, pelos pecados do mundo. Porque foi o que Deus disse a Adão depois do pecado. Porque antes que Adão pecasse, não, ele deu uma advertência, uma lei. E depois que Adão desobedeceu, aí veio a sentença. Morte, o retorno ao pó da terra. Porque eres pó, do pó vieste, ao pó tornarás. O ser humano tirado do pó da terra, feito uma estátua do pó da terra, e depois jogado de volta na terra, todo quebrado, acabou. Não tem mais nada. Não há mais vida. É morte. Fim da existência. Mas entendem que a graça de Deus, a vida de Cristo, o sangue de Cristo, não é eterno. Ele salva as pessoas que o recebem e que permanecem. Não dá para entender esse sistema, porque a pessoa diz que é salva pela fé. Mas é uma fé que você tem que praticar ela diariamente. Você crê que a Terra é redonda, acabou. Ou se você crê que ela é plana, também acabou, uma vez só. Ou credes, crê. Porque salvo pela fé, segundo eles, a pessoa entra na denominação, de repente ele deixa, por um motivo qualquer, deixa de congregar. Aí ele já não está salvo mais, porque ele desviou dos caminhos do Senhor. Aí está condenado. Então a fé não pode salvar, porque ela salva enquanto o homem está na atividade. Por isso que a Bíblia é clara, não é a nossa fé que nos salva, mas a fé de Cristo. A nossa fé, a nossa aceitação não é bíblico para salvação, porque ninguém vai ser salvo. Vai ressuscitar. A salvação é salvação da morte. Nada mais. Porque todos descemos ao pó da terra. E já não existimos. Morte eterna. Mas Cristo destruiu aquele que tinha o império da morte, que é o diabo,
A morte foi tragada em vitória, já não existe mais para condenação eterna. Nós somos eternos. Quando Deus criou Adão, Ele soprou o sopro de vida eterno de Deus. Se não fôssemos eternos, quando o homem morre, morre tudo. Morre corpo, alma e espírito. Mas o sopro de Deus é eterno, por isso somos eternos. E se somos eternos, a salvação é eterna. Porque de outra maneira, Deus teria parado a procriação antes que Adão tivesse gerado Caim. Mas Ele permitiu, porque Ele os abençoou antes do pecado. Então as pessoas, eu não sei como é que é a dificuldade de entender a graça nas epístolas do apóstolo Paulo, mas eles dão muito mais crédito aos evangelhos do reino, obras, do que graça. Porque o evangelho do reino todo é Cristo quem fala. É Cristo. Talvez seja por esse motivo, né? Como João 3,16. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Só que as pessoas não buscam o entendimento de saber o que é perecer. O que é castigo. O que é inferno. O inferno é um castigo, é um tormento. Não eterno. Porque Deus criou todas as coisas em 6 dias. No 7º Ele descansou de suas obras. E ali não tem nada da criação do inferno. E Ele descansou no 7º dia. Toda a criação foi terminada no 7º dia. Ah, mas Cristo diz nas passagens do Evangelho do Reino que o meu Pai trabalha até hoje. O Filho também trabalha. Claro que sim. Mas o plano de Deus para nós, para a humanidade, já foi feito antes que Ele desse início à criação. Por isso Cristo foi pré-ordenado antes da fundação do mundo. Foi um plano. Por isso Deus não é pego de surpresa, porque Ele é onisciente. Os pastores nas igrejas pregam muito, 90% é os evangelhos do reino. O apóstolo Pedro, falando ao seu povo, o povo judeu, fomos comprados com preço de sangue, fomos comprados. Onde é que tem aceitação? Aquele que compra, o que é comprado não depende da vontade dele para ser comprado. O comprador paga, independente da vontade. Fazendo uma comparação que não tem nada a ver, mas no tempo da escravidão, por exemplo, o povo vinha em navios negreiros, talvez, não sei, mas talvez enganado, porque para sobreviver em outros países, depois não tinha como retornar para o seu país. Era tido como escravo, era feito como escravo, era vendido na praça como mercadoria. E aquele que estava sendo vendido falava: não, eu não quero, eu não aceito ser comprado por esta pessoa. O comprador chegava, olhava e pagava por ele e levava, independente da vontade
do escravo. Fomos comprados com preço de sangue. Cristo veio para isso, para redimir o seu povo, o povo de Israel, independente da vontade deles, da aceitação deles. Ou ele morreu, ou ele se sacrificou só pelos apóstolos, pelos discípulos. Não, por toda a nação. Por toda a nação. Então seria... Mas não pode ser assim, né? Porque se a graça é muito... Não tem o que falar todo domingo, graça, pela graça sois salvos. Não tem contar a história da graça. Não existe, graça não tem história. Mas os evangelhos do reino, condenação, a Bíblia toda, é muita condenação, é muita história. Tem história para, quem sabe, para o milênio todo. Desde a saída do Egito, desde a formação da criação de Adão. Adão pecou. Cristo teve que vir morrer em nosso lugar, porque Adão pecou. Não é assim. Ele já foi preordenado antes do pecado. Ele veio cumprir aquilo que já foi estipulado pelo Pai, para que todos tenhamos vida eterna por Ele. E como falar da graça? Não lucra. Então falamos da condenação, para manter o povo ocupado todos os domingos, porque se você fraquejar, você não há salvação. O livro de Hebreus dá suporte para tudo isso. Já não há mais sacrifício aos hebreus, ou é aos gentios. Mas para escapar da condenação do inferno, você tem que trabalhar. Todo domingo você tem que picar um cartão. Se você faltar um dia no trabalho, você corre o risco de ser demitido. Por isso o cristianismo nega a salvação eterna. Só vão, segundo eles, talvez só vai ressuscitar no último dia aqueles que morreram perseverança, sem pecado, morreu sem pecado. Sendo que a morte tira o pecado do homem. De outra maneira não iria para a sepultura, porque não tinha mais pecado. Mas como é pecador, morre. E depois ressuscita. Ressuscita porque o pecado já não existe, foi tragado. A morte foi tragada em vitória. E o pecado foi tirado na cruz. Mas a morte tira o pecado do homem na sepultura. De outra maneira, ninguém morreria mais depois que aceitou a Cristo. É interessante, né? Que mesmo aceitando a Cristo, o crente morre. Mas dizem que ele não tem pecado mais quando aceita Cristo, mas morre. Então tem muita coisa que explicar, que entender nisso, né? Pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. Através da fé. Através da fé. Que não é a nossa fé, porque é a fé de Cristo. Porque se fosse a nossa, através da nossa fé, a salvação viria de nós, não era dom gratuito. Depende de você. A tua fé te salva. Deus não. A graça não.
A graça está disponível. Você creu, está salvo. É um absurdo, mas é assim o cristianismo, porque é um sistema. Mantém as pessoas trabalhando e arrecadando. E o homem pagando para ter um terreno no céu. Antigamente era assim. Algumas denominações. O dízimo era um tijolinho na mansão. Meu Deus. Mas pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. Você vai ter algum sofrimento lá na presença de Deus por causa da mentira? Não sei. Mas já dizem que vão participar do tribunal de Cristo para ser galardão. Galardão do quê? De enganar as pessoas. A salvação é eterna, foi para isso que Cristo deu a sua vida. E não é uma vez salvo, porque se fosse uma vez salvo, o homem seria salvo quando ele aceitou a Cristo. E não é por aí. A salvação foi consumada na cruz. Ela foi idealizada, digamos assim, antes da criação de Adão, mas ela foi terminada, completada na cruz. Fiquem com Deus.